Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa edição Plantão Glorioso. Fizemos a nossa live pela manhã, esquenta para daqui a pouquinho, Botafogo e Juventude. A chuva não para de cair um segundo. Fica mais forte, fica mais fraca, fica violenta como está agora, depois dá uma trégua. Olha, que sábado é esse? Haja chuva no Rio de Janeiro. Mas enfim, Botafogo vai a campo e as necessidades do Botafogo vão a campo junto com o elenco. Quando a gente fala em necessidades do Botafogo, estou falando aqui de reforços. E o Botafogo vai buscar, está buscando, para quem acha que o Botafogo está de braço cruzado, paradão, não. O Botafogo está buscando. Ah, mas não deu certo com o Cauli e tal, não sei o que, o Botafogo não chegou a fazer proposta para o Cauli, o Botafogo fez uma sondagem, o Bahia não quis vender, o Bahia deu o preço, e o Rogério Ceni escalou o Cauli para acabar com qualquer possibilidade de transferência do jogador para o Botafogo. Beleza, não tem problema. Só que o Botafogo tem que ter planos. B, C, D, E, tem que ter planos. Tá? E a gente vai falar desses planos. Mas antes eu peço a você, deixa o like, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso. Estamos na rota dos 130 mil inscritos, conto muito com você. O seu like ajuda esse canal a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E a sua inscrição ajuda o canal Gigante Glorioso a ficar bem na fita, né? A gente quer bater nossas marcas e sabe que muita gente assiste, mas não é inscrita. Então hoje eu peço essa moral para você. Se inscreva, tem todo dia vídeo do canal Gigante Glorioso falando sobre o Botafogo. E esse tema interessa a você, me interessa, interessa a todo mundo, que é reforço. O Botafogo precisa de reforços. O Botafogo tem até o dia 11, hoje é dia 5, o Botafogo só tem até o dia 11, são 6 dias para buscar reforços no mercado nacional. Nesse momento que está acontecendo, o Botafogo está de olho, é claro, na Série A, na Série B, o Botafogo está de olho. Não dá para dizer que está de olho na Série B, porque a Série B começou ontem, mas quando eu falo que está de olho na Série B é nos times que disputam a Série B. Como, por exemplo, o Botafogo está muito atento ao que estava acontecendo no Atlético Paranaense, ao que estava acontecendo com a situação do Mastriani. E aí muita gente, obviamente, pensa, é possível então que o Botafogo vá buscar esse reforço, algum destaque de um time que disputa a Série B? É possível, é claro que é possível. O Botafogo tem possibilidade de buscar algum jogador que está na Série A? A realidade é a seguinte, vamos lá. O Botafogo monitorava campeonatos estaduais. Não houve um jogador que chamasse a atenção das equipes menores para que se fizesse um investimento. O Campeonato Carioca é uma pobreza de qualidade que, meu Deus do céu, não sei o que acontece. O Campeonato Carioca não revela mais ninguém. Vez ou outra um Carlinhos da vida, mas não revela mais ninguém. E olha que eu estou falando de um jogador nota 5, né? Que foi contratado pelo Flamengo, veio do Nova Iguaçu, foi pro Vitória. Tá lá fazendo gols, tal, importante. Mas tá difícil. O Campeonato Paulista, ano passado, o destaque foi o Rômulo, do Novo Horizontino, que sumiu. Sumiu o Rômulo. Tá jogando no Ceará e tal. Mas o Rômulo foi contratado pelo Palmeiras. Então, assim, não é fácil, galera. Não é fácil buscar jovens valores de qualidade que venham para desequilibrar. Então, o Botafogo não chegou a um nome que pudesse, nesse primeiro semestre, chegar e jogar e disputar a posição. Tal. Não chegou a esse nome. O Cauli seria um nome interessante para brigar por posição? Tal? Seria. Tem outros nomes na Série A, inclusive na nossa live, muita gente falou, por que não busca o jogador X? Por que não busca o jogador Y? O Mateuzinho do Vitória é interessante, bom jogador tal. Enfim, o Botafogo está de olho no mercado. Se a gente está de olho, imagine quem é pago para isso. Né? Só que existem detalhes, existem tempos de contrato, a intenção do clube de vender, multa rescisória para o Brasil. Tem jogadores que jogam na Série B, mas tem uma multa rescisória para o futebol brasileiro caríssima. Né? Então, para o Botafogo, é claro que é muito mais interessante um empréstimo, como foi o caso do Mastriani. Por quê? Porque o Mastriani, apesar de ter se destacado no ano passado, esse ano já não estava como titular do Atlético Paranaense. Apesar de ter qualidade para isso, o Mastriani veio de uma contusão. Então se recuperou, estava entrando aos pouquinhos. Agora, tem um nome que chama muito atenção na Série B. E o Botafogo teria 6 dias para buscar saber a situação. Bruno Zapelli. É um jogador que desequilibra e tal? Não. É um jogador, um bom jogador. É um jogador bom. Ano passado, o Zapelli era reserva no Atlético Paranaense, algumas partidas entrava como titular. Para quem não conhece, Bruno Zapelli é um meia de 22 anos, argentino, que foi contratado pelo scout do Atlético Paranaense. Bom jogador, bom jogador. Como era bom jogador o Agustín Canóbio, como é bom jogador o Mastriani. E, enfim,
o time do Atlético Paranaense se desfez, ficaram apenas os jovens. Tá? O Bruno Zapelli, como eu falei para vocês, no ano passado, ele teve 8 assistências diretas para gol, mesmo não sendo titular. Ele, algumas partidas, entrava como titular. Fez 4 gols na temporada passada, tá? E ontem, na partida entre Atlético Paranaense e Paysandu, o Bruno Zapelli fez um gol. Então ele já estreia com um gol. É um jogador que valeria a pena o Botafogo buscar informações, porque é um investimento. É um jogador que eu vejo com nível para se desenvolver no Botafogo. No Atlético Paranaense é uma equipe que estava em decadência, foi rebaixada e o Campeonato Paranaense foi desastroso para a equipe do Furacão. Mas é um dos favoritos a subir para a Série A, sem dúvida nenhuma. Então o Botafogo está de olho nesse tipo de jogador. Bruno Zapelli é o tipo de jogador que o Botafogo nesse momento está de olho. Um jogador que joga, por exemplo, a Série B, é um jogador importante e que poderia se destacar num elenco de mais qualidade. Tá? E o Zapelli jogou uma Série A, beleza? E aí a gente vai ao encontro também de outra necessidade. Um jogador como o Bruno Zapelli é um jogador jovem. O Botafogo não seria interessante buscar um jogador experiente? O Botafogo também está de olho, como trouxe o jornalista Wellington Arruda, no Cristaldo. Cristaldo, jogador do Grêmio, mais novo do que o Cauli, 2 anos mais novo do que o Cauli. O Grêmio também já deu o seu preço, tá? E o Botafogo precisa analisar. A urgência por um meia pode afetar o segundo semestre? Porque não adianta investir no segundo semestre e não ter segundo semestre. Não vai disputar as oitavas de Libertadores, por quê? Porque não tinha meia. Não tinha meia. O Santos está começando a despontar agora. Aí o Santos levou um cartão amarelo, sei lá, ficou suspenso, então não tinha ninguém. A Botafogo acabou perdendo a vaga. Tá. Então o Botafogo não pode correr esse risco. Não estou dizendo para contratar nenhum gênio, nenhum cara, porque não vai contratar, galera. Uma coisa que eu vou dizer para você aqui. Não sei se alguém já disse isso para você. O Botafogo não vai contratar um cara para ser titular do meio campo. Tá? Não é a ideia da primeira janela. Os jogadores que vieram seriam os jogadores que vêm para ser titulares. O Santiago Rodrigues, ele veio para ser titular. Ele veio para ser titular. Eu não sei quanto tempo vai demorar para o Santos mostrar o futebol que ele sabe jogar e que ele já mostrou. Não sei quanto tempo. Mas mesmo que ele jogue muita bola, o Savarino joga muita bola, aconteceu com o Savarino na data FIFA, desgastou tal. Se o Santiago Rodrigues começar a ser convocado também, em volta de desgaste, quem substitui? Elenco ganha campeonato, time ganha jogo. Bons times ganham jogos. Bom elenco ganha campeonato. A gente viu isso no ano passado. O Botafogo tinha um elenco com várias opções. E quando faltava, o Botafogo foi lá na segunda janela e trouxe. Mas na primeira janela, tinha opções. Tinha opções. Tá? Então, o Botafogo precisa de um meia. O Cristaldo, meia paraguaio do Grêmio, não é nenhum craque, não vai desequilibrar, tal, mas é um jogador que vai agregar, que pode agregar. Assim como o Bruno Zapelli, se o Botafogo investisse, poderia também agregar. Um é mais jovem, com possibilidade de revenda, que é aquilo que o Botafogo observa. O outro, mais experiente, o Botafogo teria que conversar com o Grêmio para baixar a pedida. A favor da contratação, por exemplo, de um jogador como o Cristaldo, tem um bom relacionamento entre Botafogo e Grêmio. Né? Um bom relacionamento entre Botafogo e Grêmio. Pode ser um outro jogador que a gente não esteja falando aqui. Gente, o Scout tem uma lista com vários jogadores, com possibilidades. A questão é o tempo. Temos que correr contra o tempo. Guilherme, se você pudesse cravar, você acha que vem um reforço? Eu digo para você, acho, tá? O Botafogo está monitorando, pretende fazer uma proposta na segunda janela, pelo que muita gente chama de novo Almada. Eu sou totalmente contra essas comparações. Eu acho que a gente pode comparar números, né? Números de uma temporada. Agora, estilo de jogo, começar a botar apelido de novo Almada e tal, eu acho ruim até para o jogador, né? Até para o jogador. É um peso muito grande para um garoto como o Álvaro Montoro. Álvaro Montoro, para quem não ouviu falar, é a joia do Vélez Sarsfield. É um jogador que começou a jogar no time profissional com 16 anos lá no Vélez. Álvaro Montoro fez o seu primeiro gol no profissional no jogo decisivo, que foi... decisivo, tô aqui exagerando, né? Mas ele poderia ter feito um jogo, a terceira rodada do Campeonato Argentino, ou num jogo de volta da Copa da Argentina, o Vélez já classificado. Não, ele foi fazer o primeiro gol dele com 17 anos, no jogo que estava 1-1, Peñarol e Vélez. Nos últimos minutos, o Vélez virou o jogo com o gol do Álvaro Montoro. É um menino de 17 anos que vem sendo lapidado
pelo Vélez Sarsfield agora. Todo mundo sabe que a situação financeira do Vélez não é fácil. Pelo contrário, precisa de dinheiro e o Botafogo pretende fazer aquela proposta que todo mundo já sabe, com projeto de Europa e tal, não sei o quê. Só que o Montoro não é aquele jogador que vai chegar com 17, 18 anos e vai despontar igual foi o Thiago Almada. O Thiago Almada já tinha uma experiência, né? Tinha passado pelo próprio Vélez, já tinha passado pelo futebol norte-americano, já jogou uma Copa do Mundo, então chegou ao Botafogo, não chegou inexperiente, né? O Montoro precisa ser lapidado. Então, se rolar essa questão de Europa, Lyon, tal, tem que ser com muita calma, né? Tem que ser com muita calma. É um jogador que já está atuando numa Libertadores. Então não é nenhuma promessa, também não vou dizer que é uma realidade, mas é uma joia. Quem assistiu a partida e quem já viu alguns lances do Álvaro Montoro é um jogador diferenciado. A Argentina tem revelado jogadores muito interessantes nos últimos anos, né? Jogadores muito funcionais, muito hábeis taticamente e com uma técnica apurada. Torço muito para que aconteça, muito, 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 mas isso seria só para a segunda janela, não tem nada a ver com o nosso assunto de mercado da bola agora, que é uma necessidade do Botafogo. Bom, galera, daqui a pouco tem jogo, já vou começar a me preparar, jogo do Botafogo, 21 horas. Muita chuva, a tendência é que o público seja diminuto, né? Não tenhamos aquele público com o qual estamos acostumados no estádio Newton Santos. Uma pena mesmo, porque o Botafogo merecia ter a sua torcida ao seu lado, apoiando e tal, mas eu tenho certeza que os que estarão, certamente apoiarão. E eu estarei lá. Um beijo grande para você, saudações alvinegras, fui!